E aí galera do grupo Como Estudar, beleza? Hoje a gente vai falar sobre direito penal, beleza? No último vídeo a gente falou aí sobre alguns aspectos do direito constitucional, né? Isso que é um dos principais, né? Até porque todo o ordenamento jurídico ele se baseia na Constituição. E quando você vai estudar o processo penal, quando você vai estudar direito administrativo, quando você vai estudar o direito penal, eles sempre lembram, eles sempre pegam ali princípios do direito constitucional, porque é do direito constitucional que vão surgir as outras leis. Então, ele é basilar, ele é o primordial, porque dele é que saem todas, nenhuma lei pode ir contra a Constituição. E hoje a gente vai falar sobre direito penal. O direito penal, ele é o queridinho aí dos concurseiros, né? Por quê? Ele é muito fácil de ser visto na prática. Ele é muito fácil de você visualizar no mundo real. Você está acostumado a ver todo dia. Nós estamos acostumados a escutar notícias, a olhar, ver no jornal, a saber, o homicídio foi de maneira errada, né? O homicídio foi triplamente qualificado. Ele vai responder por homicídio doloso. Você escuta isso sempre, você sempre escutou isso, mas não tinha a menor noção do que era. Quando você estuda direito penal, você consegue enxergar o mundo com mais clareza. Então, você acha legal isso aí. Isso aí é empolgante, certo? Então, vamos lá. Direito penal. Aí. Como estudar direito penal? Vamos lá. O direito penal, como ele é muito bom de estudar, ele é muito legal, tem muitos exemplos latentes aí das situações que o direito penal coloca, a gente gosta de estudar, a gente acha legal. Só que da mesma forma que isso é algo bom, a gente olha do outro lado da moeda, é algo ruim. Por quê? Às vezes a gente foca demais no direito penal, a gente foca demais no Código Penal, a gente gosta de saber do crime, a gente gosta de saber da pena, das qualificadoras, do tempo do crime, lugar do crime, e às vezes não dá a devida atenção para as outras matérias. Pegando aí o gancho, isso aqui que eu acabei de falar, parênteses, não existe matéria menos importante, não existe matéria mais importante. Todas as matérias têm a sua grande importância, certo? Quantas pessoas, às vezes, por exemplo, vão fazer uma prova para a polícia, um exemplo, prova para a polícia, e acabam de estudar pena, crime, atenuante, agravante, porque não, é polícia. E às vezes caem 3 questões, 4 questões de direito penal. Aí cai muito informática, cai muita contabilidade, cai muito raciocínio lógico e o cara se arrebenta porque acha que é o mais importante. Então, só para ficar bem claro, não existe matéria mais importante ou menos importante, beleza? Mas o direito penal, o examinador, ele sabe que você gosta de estudar direito penal. Ele sabe que eu gosto de estudar direito penal, certo? Então, ele não vai dar tanto foco. Você tem que saber isso aqui? Demais. Você tem que saber demais. Só que já tem isso preconcebido, tá? Já está muito batido. Todo mundo sabe o direito penal. Todo mundo já sabe o que é uma conditio sine qua non. Todo mundo sabe o que é uma tipicidade conglobante. Então vamos lá. Direito penal. Basicamente, ele é separado em 2 partes, certo? O direito penal, ele é separado em 2 partes. Ele aqui a primeira parte, que é a primeira mesmo, é do artigo 1º e vai até o artigo 120, certo? Que é a parte geral, que é do artigo 1º ao artigo 120. A parte geral, beleza? Parte geral do artigo 1º ao artigo 120
do seu Código Penal aí, você vai estudar, beleza? O que a parte geral ela diz? Você vai ver que ela é mais teórica, né? É uma parte mais teórica, você vai escrever um pouco mais, né? Você vai saber o que é a doutrina, ou seja, aqueles estudiosos do direito, né? São doutrinadores, professores de direito, eles escrevem livros, e esses livros são aceitos pela comunidade jurídica como verdade, o entendimento desses professores, desses estudiosos, são aceitos como verdade, né, por toda a comunidade jurídica, ou pelo menos a maioria, são chamados doutrinadores. Então, o que a doutrina entende, o que a jurisprudência ela entende, né? Bom, para quem não sabe também, jurisprudência são entendimentos reiterados dos tribunais. Quando eles entendem sobre determinada matéria, eles dão várias decisões ali. Então aquilo é uma jurisprudência, certo? O que os tribunais entendem sobre determinado assunto. Então você vai aprender muita doutrina, muita jurisprudência. E essa parte geral, como o nome já disse, ela vai falar sobre, basicamente, aspectos gerais do direito penal. Por exemplo, quando que o crime acontece? Por exemplo, Euler deu um tiro no João, certo? Desferi ali um tiro aí de arma de fogo no João, com a intenção de matar, e ele ficou um mês no hospital e faleceu depois de um mês. E aí, quando é que o crime ocorreu? Ocorreu quando eu dei o tiro? Ou ocorreu um mês depois, quando ele morreu? Entendeu? Isso vai falar do tempo do crime. Lugar do crime, ele vai falar sobre o lugar do crime. Onde é que o crime ocorreu? Por exemplo, eu daqui do Brasil mando uma carta-bomba lá para os Estados Unidos, certo? Mandei uma carta-bomba. Quando o camarada abrir a carta, ela explode. E chegou lá, realmente, a carta explodiu. Onde é que o crime ocorreu? O crime ocorreu aqui no Brasil? Ou o crime ocorreu lá nos Estados Unidos? A parte geral, ela vai falar como o direito penal brasileiro entende esse tipo de situação, beleza? Vai falar também sobre territorialidade, extraterritorialidade. Por exemplo, quando é que o crime acontece aqui no Brasil? Quando é que ele vai ser punido pela lei brasileira? Quando que o agente vai ser punido pela lei brasileira? Por exemplo, ele está lá dentro de um navio brasileiro e o navio está atracado ali na costa dos Estados Unidos. E aí, lá em Miami. E aí? O crime foi praticado por brasileiro. Não, mas o crime não foi praticado por brasileiro. Ele foi praticado por um estrangeiro no navio brasileiro que estava atracado na costa dos Estados Unidos. E aí? Não, o cara estava no avião sobrevoando a África. Só que o avião era brasileiro. E aí? Entendeu? É sobre isso aí que a parte geral ela vai estudar sobre, poxa, como é que eu vou saber quando é que o crime agrava? Quais são as situações genéricas em que o crime é agravado? Ou seja, a reprovabilidade do crime aumenta. Quando é que a reprovabilidade do crime diminui? O que o juiz vai olhar no caso concreto para saber se ele vai aplicar a pena máxima ou a pena mínima? Então, a parte geral, aquilo que é mais genérico, aquilo ali que é mais teoricão, como a gente fala no militarismo, é teoricão. A parte geral é teórica, beleza? Então é mais ou menos isso. E você vai ter que escrever um pouco mais, vai fazer um pouco mais resumo e tem que fazer muito exercício, porque como é muito teórico, existem várias possibilidades do examinador te pegar. Colocar um peguinho ali e você cair. Como tem muita doutrina e jurisprudência que versam sobre a parte geral também, né? Parte especial eles cobram, mas na parte geral, como é muito teórico, como tem muita doutrina, muita jurisprudência, tem muita coisa para o examinador querer te pegar ali na hora da prova e te enganar. Beleza? Então é basicamente isso, parte geral. A outra parte do direito penal, né, como é dividido em duas, chamada parte especial do direito penal. A parte especial, ela vai do artigo 121 até o 359H, beleza? A parte especial vai do artigo 121 até o 359
H lá do Código Penal. Bom, essa parte é a mais bacana porque ela fala de crime, ela vai falar daquilo que você sempre observa nos jornais, certo? Você observa no Jornal Nacional, você observa no Jornal da Record, você vê que, caramba, o cara teve ali uma extorsão, ele sequestrou, teve um sequestro relâmpago, ele vai ser condenado por homicídio triplamente qualificado. Esse tipo de coisa você observa todo dia, você vê todo dia no jornal, você escutou sua vida toda e não sabia o que era, por que é triplamente qualificado. Inclusive, essa forma de falar é até errado, né? Até errada, nem existe triplamente qualificado. Você só pode qualificar você só pode ter uma qualificadora. Aprende aí, só uma qualificadora. As outras podem servir de agravante genérica ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, beleza? Mas enfim, não vamos muito a fundo nessa parte. Aqui é esquema. Você tem que fazer esquema e fazer muito exercício. Para quê? Para lembrar do esquema, para lembrar das especificidades de cada crime. O crime, ele cabe tentativa. Esse crime, ele é um crime próprio. Ele é um crime comum, né? Esse tipo de coisa. Vários crimes, cada crime, por exemplo, você vai chegar no 121. 121 é o famoso homicídio, matar alguém simplesmente. Esse é o 121. E o 121 tem várias especificidades. Você tem lá o parágrafo 1º, que vai falar do homicídio privilegiado. Você tem o parágrafo 2º, que vai falar sobre o homicídio qualificado. Várias especificidades só sobre o 121. E você vai sentar a bunda na cadeira e vai aprender, e vai escrever, e vai fazer bastante exercício sobre o crime de homicídio. Você vai no 123 e vai aprender tudo sobre o artigo 123, né? O artigo 122 vai falar sobre induzimento, instigação, o auxílio ao suicídio ou automutilação, né? Que mudou agora. 124, 125, 126, tudo sobre aborto, né? Então, assim, cada crime, cada artigo da parte especial, você vai estudar de maneira isolada, certo? Porque, por exemplo, dentro do 121, ele é gigante. O 121, ele vai falar sobre homicídio privilegiado, homicídio qualificado, homicídio culposo, perdão judicial, aumento de pena no homicídio culposo, certo? Ele vai falar sobre as especificidades do feminicídio, no caso lá quando é praticado contra a mulher, por razão de ser mulher, certo? Violência doméstica e familiar. Ele vai falar sobre os aumentos de pena nesse sentido, entendeu? Então, ele é grande pra caramba. O artigo 121, ele tem muita especificidade, certo? Dentro do artigo 2º lá do parágrafo 2º, melhor dizendo, do artigo 121, existem várias outras especificidades, entendeu? Tem vários tópicos dos subtópicos dos subtópicos. Então, a maneira correta de você estudar direito penal, na parte especial, é você pegar cada artigo separado. Cada 121, 122 estuda separado. O 123 você estuda separado, certo? O 125, o 127 e assim sucessivamente. O 129 vai falar sobre a lesão corporal. Dessa forma o teu entendimento aumenta sobremaneira. E, claro, sempre com bastante exercício. Eu sempre bato nessa tecla, por quê? Concurseiro que está me ouvindo aí. A gente tem... Se você não é psicopata, você não gosta de errar. Nosso cérebro, a nossa mente, ela se estressa quando a gente erra. A gente não gosta de errar. Há um desconforto mental com o erro, seja ele qual for, certo? Existe um desconforto mental. Quando a gente vai fazer exercício, a gente tem medo de errar. A gente tem medo de se colocar à prova. Isso é normal. Eu até hoje, quando eu vou fazer exercício, já fiz milhares de exercícios, certo? Milhares de questões. Só que mesmo assim, quando você aprende uma coisa nova e vai fazer o exercício sobre aquela situação, aquele assunto, aquele conteúdo, você fica com medo, normal. Isso aí dá aquela travada, você trava,
certo? Mas aqui, eu sempre bato nessa tecla, você tem que fazer muito exercício, porque você vê as nuances do assunto, como os examinadores cobram isso aqui, até onde eles vão, qual a maneira que eles usam para abordar, quais exemplos eles utilizam. Quando você faz muito exercício, você já acostuma, você já sabe, não, aqui ele está falando isso porque ele vai cobrar isso. Se ele está falando A, é porque ele vai cobrar B. Se ele começou a ir para esse lado, é porque ele vai me cobrar esse entendimento, esse conhecimento sobre esse assunto. Beleza? Direito penal, como eu falei, é uma matéria boa de estudar, a matéria bacana pra caramba, certo? Já foi muito batida nos concursos, eles estão pegando um pouco menos pesado, vamos colocar assim, nessa matéria, mas ela é de extrema importância para você, beleza? Basicamente, bem basicamente, é isso que o direito penal ele vai estudar, e a maneira que você tem que estudar, sempre fazendo muito exercício e com muito esquema. Você fazer muito esquema, por exemplo, eu mandei para vocês aí vários esquemas de direito penal, vários esquemas aí, que mapas mentais no caso, que versam sobre o direito penal ou acerca de leis penais. No próximo vídeo a gente vai falar sobre direito administrativo. Qual é a melhor maneira de estudar direito administrativo, essa matéria que é tão abstrata, até porque ela não está tipificada em um único documento, basicamente como é o direito constitucional e como é o direito penal. Beleza? Um abraço e continue.